Bom dia, amores. Nós vamos começar a nossa live. Bom dia, amores. A nossa live de quarta-feira, né? Hoje conversando um pouco a respeito do luto. Bom dia para vocês, como vocês estão? Descansando um pouquinho? Uma semana diferente, né? Uma semana que muitas pessoas estão de folga, viajando. Sandra, seja bem-vinda. Gladson, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui. Érica, bom dia, amores, bom dia. Então, vocês estão possivelmente descansando alguns, né? Essa semana, não é nem final de semana. Muito bom. Andréia, bom dia. Está sem som. Ai, obrigada por avisar. Eu acho que vamos ver se melhorou. Ligando aqui. Érica, melhorou o som? Voltou? Ai, que bom. Me dá um ok aí sobre a questão do som. Bom dia para todos. Muito bom ter vocês conosco. Agora sim, ótimo. Gladson, muito obrigada. Gladson, muito obrigada, tá? Legal. Então, amores, eu estava falando que muitos estão de folga essa semana, né? Ai, legal. Uma semana aí de feriados. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada, viu, pela presença de todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o luto. O luto é algo um tanto complexo. Primeiro, nós precisamos entender que, mesmo durante o desenvolvimento humano, nós vamos passar por processos para entender o que seria a perda, para entender o que seria o luto, mas mesmo, vamos dizer assim, no maior grau de compreensão que a humanidade chega, ainda não é suficiente, mais ou menos isso. Então, a criança, ela começa a entrar em contato com o que seria a perda real, a morte de alguém, por volta dos 6 anos de idade. Até então, ela não tem essa noção do que seria alguém partir para sempre, não ter volta. Então, esse conceito de morte, vamos dizer assim, ele vai iniciar por volta dos 6 anos de idade e ele conclui no máximo da sua potência por volta dos 12 anos de idade. Eu digo no máximo da potência porque mesmo uma pessoa adulta, ela não tem a compreensão da questão da morte. Não temos a compreensão total da questão da perda, realmente. Então vejam que o luto, ele fica ancorado em um lugar de incompreensão total, né? Essa incompreensão do que aconteceu. Então, a princípio, vamos pensar que, eu vou fazer aqui um sentido figurado, que nós temos alguns vínculos com algumas pessoas e seriam como fios de tecidos neurais que nos ligam, né, a outros seres humanos, os fios que são construídos aqui na nossa mente com essas conexões. E com a perda de alguém, é como se viesse e simplesmente cortasse um dos fios de uma hora para outra. E você fica ali com um fio solto, sem entender exatamente o que foi que aconteceu. Não, a conexão neural com aquela pessoa, no sentido
direto como era antes, agora ele está cortado, solto. E o que fazer com essa parte que fica em mim, considerando que o outro se foi? É uma complexidade para o cérebro, para a mente, absurda. Absurda. O que fazer com isso, né? O que fazer? Então, a morte corta o vínculo com esse mundo lá fora, né? E essas pontas, elas ficam soltas lá dentro da mente. Elas existem, elas estão ali. A conexão com o outro. Então, o luto é o esforço do cérebro para encontrar onde amarrar essas pontas, dar sentido, porque está solto, causando angústia, né? E o luto, ele tem uma questão. Para cada pessoa, ele vai acontecer de uma forma diferente. Então, no passado, nós falávamos muito, amores, da questão das fases do luto, né? De como vivenciar o luto. E se falava muito, eu acho que vocês já ouviram sobre isso, sobre fase de negação, a fase da raiva, a fase da barganha, né? Como se fosse assim uma escada que poderia ir, né, passando os degraus. Mas hoje nós já sabemos que não é bem assim. Essas fases, elas não estão tão organizadas assim, né? O luto, na verdade, é um processo que oscilamos o tempo todo dentro das nossas perdas, né? Em um minuto estamos mergulhados na dor, né? Na perda. No minuto seguinte, nós podemos estar resolvendo problemas práticos da vida ou rindo, né? Rindo com uma lembrança daquela pessoa que já não está. E aí nós já estamos dentro de uma orientação na tentativa de restauração, de atribuir um significado para esse que se foi. Bom dia, Terezinha, bom dia. Hoje eu estou falando mais devagar, estou um pouco pálida, apesar que eu fiz aqui um pouquinho de maquiagem e eu passei por um acidente em casa, acidente doméstico, estou em tratamento. Então, é possível que a nossa live termine até mais cedo, porque eu vou enquanto eu tô conseguindo estar confortável, tá bem, amores? Porque quando respira dói o pulmão, as costas. Então, pode ser que a gente até termine um pouquinho mais cedo. Bom dia para todos vocês que estão aqui com a gente, muito bom ter vocês conosco. Então, amores, o luto, ele não é algo assim tão simples de ser vivenciado e não existe uma receita, porque cada pessoa vivencia de uma forma, cada pessoa sente de uma forma, em tempos diferentes. Então, quando já estamos lembrando da pessoa que se foi, soltando um sorriso, lembrando de algo engraçado, nós já estamos tentando atribuir um significado possível para essa ponta que fica, né? Eu disse para vocês, né, que nos tecidos neurais nós estamos ali e de repente corta e o outro se vai e esse pedaço fica e a mente fica sem entender o que fazer com essa parte que fica, querendo restaurar essa conexão total de volta, mas não é possível, né? Porque o outro já se foi. Então, luto, amores, não é uma linha reta de comportamentos, de sensações, né? É um movimento como um pêndulo, né? Que fica entre a saudade, a paralisia, diante de uma estagnação do que aconteceu. Em algum momento a vida nos convoca. Quando a vida nos convoca, vem um certo sentimento de culpa,
algo do tipo assim: como eu posso se o outro se foi? Pensando em uma experiência pessoal, né? Quando o meu filho faleceu, uma das questões que me ocorreram nesse pêndulo, vamos dizer assim, de comportamentos diferentes, e quando a vida convoca, quando eu ia comer, por exemplo, né, eu ia comer uma coisa que estava, uma coisa gostosa, uma coisa que eu gosto de comer. Naquele momento vinha um sentimento de culpa. Como eu posso saborear? Como eu posso comer? Se o meu filho já não pode mais comer, se ele já não está mais aqui, né? Como eu posso estar nesse lugar de convite para a vida? Óbvio que eu não tinha toda essa bagagem que eu tenho hoje para pensar de uma forma tão elaborada, mas na época era isso que acontecia. Como eu posso atender o convite para a vida se o meu filho já não está mais aqui, né? Então, há uma ideia inicial de que você precisa morrer com o outro, né? Em função até de uma culpa de continuar existindo. Esta é uma questão muito dura de lidar em relação àquele que fica, que seria a culpa de ficar enquanto o outro vai. E aí algumas perguntas: por que não eu, né? E vejam, amores, que a questão do luto, ela não tem uma variação somente de pessoa para pessoa, mas quem foi a pessoa que se foi? São os pais? A forma de lidar com esse luto, as sensações, elas são a perda de um amparo, de uma segurança, obviamente quando há um vínculo legal, né? A sensação de segurança, a perda da sensação de segurança. A perda de um filho ocorre de uma forma diferente, que as coisas parecem estar no lugar errado, né? Sim, Mônica, obrigada, querida. É como se as coisas estivessem no lugar errado na questão da perda de um filho. Não, era a minha vez, não a do filho, não a da filha, né? Então é uma outra sensação. E aí, no caso da perda de filhos, vem uma sensação muito forte de que a vez era minha, né? E aí o sentimento de culpa por estar vivo, por estar viva, porque não era a vez, né? Então, é uma forma diferente. A perda do cônjuge é muito interessante. É a perda da identidade. Porque depois que você vive muitos anos com uma pessoa, a identidade, ela se conecta. E parte da sua identidade está com essa outra pessoa, está nesse convívio. É como uma conta conjunta bancária, que o outro se vai e agora a conta se torna só sua e você não sabe exatamente o que fazer, porque o outro tinha uma responsabilidade muito grande com aquela conta conjunta. E você meio que tem que agora aprender, criar uma nova identidade de uma conta que é só sua, que não é mais uma conta bancária conjunta, entende? Fazem 2 anos que perdi meu pai e tem coisas que eu não consigo realizar mais. É isso mesmo, querido. É isso mesmo. Eu estou lendo aqui de longe, quero ver teu nome. Camaro, né? É isso mesmo. Algumas questões que se fazia juntos, né? Fica impossível fazer só. Até porque causa um certo sentimento de culpa. Eu me lembro de uma paciente que o marido
Ah, Cláudia, muito bom, Cláudia. Ah, sim, querida. É, é muito difícil, Cláudia. Eu me lembro de uma paciente que ela dizia o seguinte, que eles tinham um ritual em casa. Todos os domingos, o marido, ele fazia um churrasquinho, mesmo que tivesse só ela e o marido, algum dos filhos, porque os filhos já estavam todos casados. Sempre aos domingos um churrasquinho. Dentro dessa questão que você traz, Cláudia. Quando o marido faleceu, ela passou uns 4 anos sem conseguir comer churrasco, né? Porque comer churrasco agora parecia uma traição. Algo do tipo, churrasco era algo que fazíamos juntos todos os domingos, né? E agora, estar no churrasco com outras pessoas é uma espécie de traição, eu não tenho esse direito. E era muito interessante como aquela pessoa, aquela senhora, ela tentava elaborar, tentava colocar em palavras, né? O sentimento de culpa, né? E o sentimento de traição, né? A Mônica está dizendo, fala um pouco do luto, fala um pouco do luto de filho, né? Que infelizmente tirou a própria vida, né? Sim. Amores, o luto quando o outro tira a própria vida, eu diria que é um dos lutos mais difíceis, porque em todo luto, seja ele qual for, haverá o sentimento de culpa. A última vez que estive com essa pessoa, o que eu disse. E tem até uma questão, amores, eu tô falando devagar e com a voz um pouco, porque eu tô tomando medicação forte, mas vamos lá. Tem algumas pessoas que cobram ainda, né? Algo do tipo assim, quando você está com alguém, dê um abraço, fale que ame, porque pode ser a última vez que você vai ver essa pessoa. Eu vejo essas recomendações com uma certa preocupação, porque a vida ela nos convoca para tanta coisa, ela nos convoca para o trabalho, para o nosso tempo de intimidade própria, né? Cuidar de nós mesmos, nos convoca para uma viagem, e é importante que a gente esteja presente nestes momentos. Mas quando essa fala pode ser a última vez que você vê alguém, então dê um abraço, fale que ama, esteja para essa pessoa. Se nós pensarmos por esse prisma, nós vamos viver nesse formato todo o tempo e o tempo todo, porque a qualquer momento alguém pode ir, e isso só provoca um certo maior condição de sentimento de culpa. A culpa, como eu coloquei, ela é típica do luto. Seja qual for o luto, haverá aí a questão do sentimento de culpa. Mas se nós acharmos que houve uma falha da nossa parte no último contato que tivemos com alguém, que eu deveria ter feito isso, e se essa fala ela se torna uma obrigação dita pelas pessoas, isso aumenta. E claro que aumenta, porque não só vou questionar esse último contato com a pessoa que se foi, como eu vou achar de fato que eu deveria ter feito algo extraordinário. Mas quem que tem uma bolinha de cristal para saber que o outro iria partir? Mesmo uma pessoa que está acamada, doente, desenganada, você não sabe. Ela pode durar 1 mês, ela pode durar 15 dias. Então, quando tem essa fala popular de que deveríamos ter dito isso, feito aquilo, na última vez que você viu, você mal cumprimentou, como você saberia que o desfecho seria esse? É um golpe gigantesco. E aí entra na questão que a Mônica traz para nós, né? Sobre
um filho, um enteado, alguém que tira a própria vida, né? Graça de Portugal, seja bem-vinda, querida. Aí está uma das piores dores de perda, né, pelo luto. Porque aí sim vem essa ideia de que não estava na hora. E vem um questionamento, o que eu poderia ter feito para que isto não viesse a acontecer? Eu já tive pacientes que optaram por tirar a vida. É uma sensação horrível. Uma sensação horrível. E na época o meu supervisor clínico disse o seguinte: Sandra, essa pessoa, ela iria fazer isso mais cedo ou mais tarde. O que você estava fazendo no seu trabalho era manter o máximo de tempo possível. Mas mais tarde ou mais cedo aconteceria, porque essa pessoa ela decidiu que faria isso, por algum motivo. E isso na época me trouxe paz, porque nós conseguimos segurar por muito tempo, uns 5 anos. Mas quando o outro ele resolve tirar a própria vida, seja qual for o motivo que esteja para esta pessoa, essa decisão é algo muito difícil quando há uma decisão concreta de voltar atrás. E nós não temos como amparar essa outra pessoa 24 horas para que isso nunca venha a acontecer. Mas vem aquela ideia, Mônica, o que eu poderia ter feito? O que eu fiz que contribuiu para que isso viesse a acontecer? Se naquele dia eu tivesse dito aquilo, ou se eu não tivesse feito tal coisa, isto não teria acontecido, né? Isso proporciona uma angústia gigantesca. Mas nada que fosse feito poderia ter evitado. Essa é a verdade. Poderia ter adiado, mas não poderia ter evitado. E essa dor o que eu deveria ter feito para evitar isso é uma dor muito profunda, porque o sentimento de culpa em relação à perda, o outro que se foi, ele é natural em todos os tipos de perda por morte. Mas quando há uma questão da pessoa tirar a própria vida, esse sentimento ele vem com uma proporção muito superior, porque dá a impressão de fato de que não estava na hora, que a pessoa ela opta por partir, por ir embora, ela pensa em ir embora porque o lugar que ela está não é suficiente. E aí você se coloca como uma pessoa que deveria fazer desse lugar um lugar suficiente. E mais uma vez, quando essa perda é de um amigo, um parente, um pai, uma mãe, é muito difícil. Mas quando é de um filho, aí as coisas ficam um tanto mais complicadas. Porque a ideia de responsabilidade sobre essa pessoa que se foi é muito grande. Sou eu quem deveria ter proporcionado um lugar suficientemente adequado para que essa pessoa se sentisse bem e não resolvesse tirar a própria vida, né? Mas aí existem algumas questões. O que motiva uma pessoa a tirar a própria vida é muito complexo. E eu diria que cada caso é um caso. Há uma desistência por não dar conta da própria vida. Quando a luta é para parar de sofrer por algum motivo e que essa pessoa ela não encontra a resposta. Há também
algumas ações nesse sentido, que seria penalizar aquele que fica. E o que leva a esse formato de pensamento, de penalizar aquele que fica, pode estar atrelado a alguma questão patológica. Pode estar atrelado a um egoísmo. Cada caso é um caso. Mas uma coisa é certa. Quando alguém decide tirar a própria vida, é quase impossível. Você pode adiar, você pode acontecer algo ali e que você esteja na hora certa, no lugar certo. Mas em algum momento, fora do teu controle, isso pode acontecer, infelizmente. E aí sim, esse luto, Mônica, é um dos lutos mais difíceis, porque imputa uma culpa absurda, um sentimento de culpa absurdo. Mas como podemos ter culpa? Então é necessário trabalhar esta culpa. Como podemos ter culpa pela decisão do outro, né? Aí é necessário trabalhar esse sentimento de culpa, porque o fato de sentir culpa não significa que haja uma lógica para essa culpa existir. Tá? O sentimento de culpa, ele se instala mesmo não havendo uma lógica para ele sentir, para ele acontecer. É algo que flui de forma natural, sem que haja de fato uma lógica, né? E aí tem uma questão para lidar com essas pessoas, como você está colocando, o que falar para um paciente, né? Que o filho optou por isso. Como lidar com essas pessoas que estão em luto nesse momento? Amores, uma das questões principais quando estamos com alguém e essa pessoa está em luto, uma das questões principais é a presença. E às vezes essa pessoa ela ainda precisa da presença do silêncio, porque ainda não existem palavras que consigam nomear essa dor. Não existem palavras que consigam expressar todos esses sentimentos que borbulham, seja a perda que for que essa pessoa tenha, no formato que for. Nós vamos pensar aqui em quanto maior a conexão, maior a dor daquele que fica e maior o sentimento de culpa daquele que fica. Então, as pessoas que estão ao redor, os vizinhos, alguns parentes, eles vão se cansando da presença de dor daquele que sofre mais. Então, o maior papel do terapeuta nesse momento é manter essa presença, é bancar essa presença. O luto não tem como tirar com a mão, não tem como você dar uma devolutiva que seja suficiente para mudar a rota. O luto, ele precisa de tempo. E uma das questões que as pessoas fazem é a necessidade de, muitas vezes, falar, silêncio, falar. E essa fala, muitas vezes, ela está dentro de uma repetição constante. E as pessoas, elas vão ficando cansadas de ouvir aquela repetição. Mas essa pessoa, ela está sozinha e com a necessidade da presença do outro em um silêncio e da presença do outro para ouvir o falar, o repetir, o repetir. Às vezes, muitas vezes a mesma frase. E aí o papel do terapeuta nesse momento é bancar esse silêncio ao lado.
é bancar esse ouvir com atenção, essa repetição, esse falar, 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 falar. Porque é neste falar, é neste silêncio que haverá a possibilidade aos poucos, lentamente, de elaboração. E essa elaboração, ela leva tempo. 2, 3, 4 anos. Conforme aquela teia de vínculo existia, mais difícil de lidar. Então, se existe uma receita no aspecto terapêutico, é não ter pressa. É entender que o outro ele precisa de tempo, aquele que fica nesse processo de luto. Ele precisa de tempo. Ele precisa de amparo. Alguém que banque estar ao lado dele, dentro do silêncio que o outro precisa. Ou estar ao lado dele, ouvindo incansavelmente essa repetição. Porque é dentro dessa repetição, dessa fala, que essa pessoa que está em luto, ela começa a encontrar respostas aos poucos. Ela começa agora a fazer conexões e dar conta dessa dor que de alguma forma tinha que se esvaziar através de ação ou de palavra. Então, é um processo, eu diria, necessário. Mas não são todas as pessoas que conseguem, dentro de um processo terapêutico, bancar esse momento de silêncio ou de ouvir uma repetição sem fim. O tempo do choro, né? E aí a pergunta, né? Muitas vezes o paciente se recusa a falar do assunto do luto e ele está em luto. Por que se recusa? Se recusa por vários motivos. Primeiro, porque ainda não existem palavras para expressar. Então aí vem o silêncio. Há também a possibilidade de mecanismos de defesas, tá? Os mecanismos de defesas. Se utilizando dos mecanismos de defesas, porque naquele momento é impossível continuar a vida com essa informação concreta, tão real, tão dura. Então, há uma tentativa de não entrar em contato. Bom dia, querida. Não entrar em contato com essa informação concreta, tá? Eu posso usar as minhas experiências, né, como exemplo. Quando o meu filho de 4 anos faleceu, eu não conseguia também falar. Eu não conseguia. E eu não queria. Por quê? Eu me lembro que no momento em que a minha mente, eu tentava ter uma memória do momento, do falecimento, do velório, a impressão que eu tinha é que eu não ia suportar, que eu teria um infarto, que eu morreria. Então, era mais fácil, a princípio, não entrar em contato com aquela realidade. E aí eu tive aquele problema alimentar, porque eu passei a não comer. Meu filho não come, eu não como. E eu fui parar no hospital com alimentação. E aí, amores, quando eu saio do hospital, a outra forma que eu encontrei de me manter viva foi utilizar um mecanismo de defesa, sublimação, e em um mês eu montei uma camisaria. Eu trabalhava com estilismo, eu era muito novinha ainda. Eu montei uma camisaria e eu comecei agora a fabricar camisas masculinas. Montei uma pequena fábrica e eu trabalhava quase 24 horas, mas ninguém podia falar no assunto, sublimação. Então a gente precisa entender que às vezes, se utilizar do mecanismo de defesa, é a única forma de manter a vida possível.
Por isso o Ferenczi fala muito em tempo. Tempo. Vamos dar tempo. Precisa de paciência. Porque tirar a sublimação e falar, não, vamos encarar a realidade, né? Aconteceu isso, você teve essa perda. É como dar uma rasteira em alguém que está tentando ficar de pé. Seria isso. A pessoa está ali se equilibrando, ela está tentando ficar de pé, vem alguém e dá uma rasteira e ela cai. E ela não consegue se levantar mais. Então, muitos mecanismos de defesa podem ser utilizados, principalmente a sublimação. E aí, eu contratei pessoas para trabalhar. Nós trabalhávamos quase 24 horas, não só eu quase morri de trabalhar, como eu quase matei as funcionárias de trabalhar ali, né? Porque elas entravam no meu ritmo de sublimação e ninguém podia falar no assunto. Por quê? Porque o meu mundo desmoronaria e a impressão que eu tinha é que desmoronaria para sempre. Então, quando nós temos a fala de que o mecanismo de defesa não é a forma ideal, mas é o que mantém a vida, então nós precisamos respeitá-lo, né? Ontem coloquei as cinzas de uma amiga de 93 anos no jazigo da família. Nos últimos 10 anos, eu e meu marido e o meu filho, a quem ela chamava de netinho, fomos as únicas pessoas que se preocuparam com ela. Sim, querida Graça, essa reverência, né, ela tem o seu papel, ela tem assim a sua importância. E aí, Graça, você está falando que esse vínculo que vocês tinham com ela, essa teia, né, trançada no sentido de afeto mútuo, era muito forte. E vocês agora mantêm esse afeto por ela. Isso é muito bonito, muito bonito. Porque este afeto, e aí, Graça, você está falando de uma coisa interessante. O que é dar conta de um luto em última instância? É esquecer aquele que se foi? Não. É fazer de conta que nada aconteceu a longuíssimo prazo? Não. É viver esse vínculo em um outro formato. Isso é dar conta de um luto a longo prazo. É viver o luto em outro formato. Agora sim, já dentro de uma elaboração, essa pessoa ela já não está mais aqui comigo fisicamente, mas parte dela está em mim, porque existe o afeto, a memória, o carinho. E qual é a forma que eu tenho de manter esse vínculo com esta pessoa? É indo até lá e levando flores. É a forma de manter esse vínculo. Às vezes isso dá de uma forma tranquila e às vezes se dá de uma forma intensa, dependendo do que se passava, né? No meu caso, mais uma vez, trazendo como exemplo, porque aí nós vamos vendo aqui o que a ciência nos proporciona de raciocínio e a experiência, né, da própria vivência. Exatamente, Mônica, exatamente. Se essa pessoa está se matando de trabalhar e não fala no luto, ela não, se falar no luto, se entrar em contato com aquele momento, pode ser que essa pessoa não suporte. Pode ser que tenha aí um aneurisma, um infarto, um câncer imediato. Então, a sublimação, ela está sendo necessária, porque o que está segurando na vida é a sublimação. Mas será assim para sempre? Provavelmente não. Provavelmente não. Terá um momento que
começa a haver uma possibilidade de se aproximar daquela realidade. E foi isso que aconteceu comigo. E depois eu vou para um processo terapêutico, consigo falar todas as minhas dores, consigo falar todos os meus sentimentos de culpa e me vejo hoje naquela sala terapêutica. E eu me lembro que a minha fala para o Dr. Belisário Marques foi: doutor, em um dia, a impressão que eu tenho é que uma voz me diz assim: você deveria ter lutado mais pelo Augusto. Se você tivesse encontrado o médico certo, na hora certa, ele estaria vivo. E aí no outro dia, a minha dor é assim: você lutou demais. Você não deveria ter lutado tanto. Quando ele nasceu, o médico disse que ele não teria condições de vida. E você não aceitou isso? Você procurou todos os médicos do país? Você manteve vivo até os 4 anos à custa de cirurgias e injeções? Ele sofreu demais porque você queria vivo. Aí vocês calculem a loucura. Mas depois da sublimação, eu consegui expressar, decifrar o afeto. E aí eu expliquei para o Dr. Belisário que o afeto era este. E aí, amores, ele disse: vá até o túmulo e peça perdão. Peça perdão pelo tempo que você lutou por ele. Peça perdão porque você não conseguiu mantê-lo vivo. Na minha fé pessoal, eu sabia que o Augusto não me ouviria. Na minha fé pessoal, quando uma pessoa morre, ela dorme um sono profundo até a volta de Cristo. Mas eu fui até lá, eu sentei ao lado do túmulo e eu falei para Augusto: perdão. Perdão por ter lutado por te manter vivo. Perdão por não ter conseguido manter você vivo. Amores, ali eu chorei muito. Mas sabem de uma coisa? Foi essencial para eu voltar para casa e agora manter o meu trabalho terapêutico, entrando em contato aos poucos com essa realidade brutal e saindo da sublimação devagar até o dia em que eu fechei a fábrica de camisas. E aí eu fui estudar. Porque aí eu fui estudar porque naquela hora eu me encantei com o psiquismo do ser humano e eu pensei: gente, isso é maravilhoso. O mundo dos afetos, o amparo, a compreensão sobre a vida. E eu comecei a ler muito sobre psicologia, sobre todo o material. E aí eu tomei uma decisão de ter uma outra profissão ligada ao humano, né? Eu fiz estilismo, eu ainda foi no ensino médio, um curso técnico, então era o que eu sabia a princípio, mas agora eu mergulhava, porque aí muda uma compreensão e um propósito de vida muito grande. Mas eu precisei, principalmente, Mônica, você traz essa questão, eu precisei de tempo. Eu precisei de tempo para entrar em contato na hora certa com estas realidades, né? Mas o Dr. Belisário, ele só me disse para eu ir ao túmulo e pedir perdão quando eu pude falar para ele que em um dia eu era culpada por ter mantido a vida do Augusto com muitos médicos e hospitais e me sentia culpada no dia seguinte por não ter conseguido manter o Augusto vivo. Então, quando eu deixo essa brecha para ele,
Em outras palavras, eu estava dizendo assim: eu quero entender o que se passa dentro da minha cabeça. Mas até aquele momento era só sublimação. Era trabalhar até tarde da noite, era levantar de madrugada, fazer camisas, entregar camisas nas lojas, era trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quando nós não temos o contato com o afeto, quando nós não temos condições de colocar em palavras o que de fato eu estou sentindo, quem sofre é o corpo. Tudo passa a ser canalizado para o corpo. Tanto no sentido dessa ação, como muitas vezes no sentido até de sofrimento físico, né? De dor física intensa. Não há uma significação de afeto. Então, qual é o trabalho clínico diante da dor do luto? Primeiro, amores, é o amparo incondicional. É bancar a presença no silêncio, a presença no ouvir a repetição que ninguém mais suporta ouvir. E quando essa pessoa ela der uma brecha de que ela está começando a significar em palavras alguma coisa, nós vamos começar a pegar esse material dessa pequena brecha e aí sim começar a trabalhar com esse material. Muito em cima da validação desse sentimento. É culpa que você sente? Então peça perdão, né? Vamos explorar um pouco essa culpa. Culpa de quê? O que aconteceu? Porque se eu digo de forma direta, não, você não tem culpa do que aconteceu, eu não estou validando o sentimento de culpa, eu estou negando. Ou o que eu estou dizendo? Não tem lógica você sentir culpa, então deixa isso para lá. Esse é um erro terapêutico gigantesco. O que eu preciso fazer é, você está sentindo culpa. Vamos tentar juntos encontrar, verbalizar como que essa culpa se apresenta. Porque falar para o outro que não tem lógica a culpa que ele está sentindo, doutor Belisário, ele podia ter dito isso para mim. Não tem lógica a culpa. Como mãe, você lutou para manter seu filho. Você não é Deus para fazer com que ele ficasse vivo. Então, deixa essa culpa de lado. Ele poderia ter feito isso. Mas ele estaria negando uma realidade interna minha. No processo terapêutico, nós cometemos um erro muito grande, que é negar o que o outro muitas vezes está sentindo, por saber que aquilo não faz sentido. Mas na cabeça da pessoa faz sentido. Então eu preciso lidar com isso como sendo uma realidade, uma verdade, não negar. Então, eu me sinto culpada. Vamos tentar entender tudo que está em volta dessa culpa? Culpa, ela se apresenta como? O que deveria ter sido feito de forma diferente? Explorar essa culpa. A culpa não faz sentido, mas ela existe, então existe um bom motivo para pedido de perdão, mesmo que ela não tenha sentido, que de fato não tenha motivo para se sentir culpa. Então nós temos que trabalhar com a realidade psíquica do paciente sem negar essa realidade. Então, a princípio, ele diz, eu não tenho como falar nesse assunto, eu quero silêncio. No outro momento, ele começa a falar coisa com coisa e repetindo momentos, repetindo frases e eu banco, estou ali para ouvir. Em um momento, ele começa a ter um sussurro em relação a decifrar o sentimento. É aí que eu entro de uma forma mais direta, eu diria. Então vamos entender tudo isso, sem negar o que a pessoa está sentindo. E é nesse processo de entender vagarosamente o significado desses afetos, é que agora sim, vamos entrando para um processo mais de elaboração. Vamos entrando para esse processo de elaboração. E qual é o objetivo terapêutico dentro
do trabalho com o luto. O objetivo terapêutico não é esquecer a pessoa que se foi, não é não sentir mais nada, nós somos humanos. O sentido terapêutico é tornar a vida possível, no aspecto de não precisar de mecanismos de defesas e no aspecto de lembrar com saudade. Não lembrar com sensação de morte, de autodestruição, porque a dor é absurda. E aprender novas formas de vida. Como eu vou lidar com essa pessoa que se foi? Eu vou lidar indo de vez em quando até o túmulo e levando flores? Conversando com ela? E no meu caso mesmo, sabendo que ela não está me ouvindo? Eu vou lidar guardando algumas lembranças de carinho? Essa descoberta de uma vida possível, de uma vida funcional, né? É encontrar novas formas de vida sem a existência prática daquela pessoa, mas com uma existência de saudade de alguém que se foi. É esse o momento, né, que a gente precisa chegar em um processo terapêutico. Lembrar, mas lembrar com saudade, né? Lembrar com esta saudade, trazendo um significado para a existência dessa pessoa que se foi e agora sim, lidando com tudo isso. Esse é o processo. Amores, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu me sinto culpada e minha família já me culpa também por eu ter ido morar sozinha e deixar eles sozinhos. É tão duro, né, quando a pessoa já se sente culpada e ainda o outro fala que é culpa sim, porque você não deveria ter feito isso ou aquilo. Amores, a nossa tendência natural e saudável é ir em busca de vida, é ir em busca das nossas realizações. O que acontece com o outro não está no nosso poder, né? Mas é incrível como, mesmo assim, há uma existência dessa dor. E aí nós precisamos trabalhar essa dor do sentimento de culpa, quando nos sentimos culpados, porque essa dor, ela é real. Este sentimento de culpa, ele é real. Então, ele precisa ser trabalhado, sim. A pergunta agora é como que esse pedido de perdão fez sentido, considerando que eu sabia que o Augusto não estava me ouvindo? Uma pergunta crucial. E obrigada pela pergunta. Quem precisava se perdoar? Quem precisava dar o perdão? Era o Augusto? Eu pedia o perdão para o Augusto, mas quem precisava dar o perdão? Era o Augusto? Não. A pessoa que precisava me perdoar era eu mesma, e eu estava me ouvindo. Então o sentido aconteceu nesse momento. Quando eu consegui verbalizar, falar em voz alta sobre o meu sentimento de culpa, naquele lugar, eu me ouvi e eu me perdoei. Na minha fé, o Augusto vai saber de tudo isso só quando ele ressuscitar. Mas naquela hora, era eu quem precisava me ouvir. Era eu quem precisava me perdoar. E eu me perdoei. Obrigada pela pergunta.
se você não tivesse feito essa pergunta, eu teria essa lacuna, né, na fala. Abraço grande para você também, querida. Eu tenho sido muito ajudada desde que eu comecei a te ouvir. Ai, que coisa boa, Cida, muito obrigada. E aí eu fico grata, até porque a vida ela tem sentido, né? Quando nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Bom dia, professora querida. Mais uma vez, obrigada pelo seu carinho e nos dar tanto da sua sabedoria. Obrigada, Graça. Obrigada, querida. Eu fui obrigada a chamar meu filho para ser... eu fui obrigada a chamar meu filho para ser assassinado na nossa frente. São 16 anos e até hoje eu não me pergunto por que eu não lutei. Que tipo de mãe eu sou se eu não lutei pela vida do meu filho? Um abraço bem apertado, tá, querida? Um abraço muito apertado para você. A pergunta é, será que teria de fato algo que você pudesse fazer que mudaria tudo isso? Mas o pedido de perdão também faz sentido para você, porque como a gente estava falando, o sentimento de culpa, ele é real, ele existe, ele está na tua mente. Então, o pedido de perdão também cabe para você, né? Nesse contexto, para você conseguir continuar, dar conta da vida. Amores, eu fico grata quando vocês abrem o coração, porque eu sei que são intimidades profundas, doloridas, delicadas. É algo muito intenso. Sinta-se abraçada por todos nós, querida, porque o sofrimento é muito intenso. Amores, a cura final não é a ausência da memória daquele que se foi, é a presença de uma nova visão, uma nova história, uma nova narrativa, né, sobre tudo que aconteceu. E aí a vida se torna possível, essa compreensão de tudo que aconteceu. Eu quero deixar o meu abraço bem apertado para todos vocês, até que eu consegui, né? Apesar que com dores, medicada aqui, até que conseguimos fazer a nossa live. E se vocês estão aqui, vocês querem aprender mais sobre essa questão mental, eu tomei a decisão, na verdade, de estudar a mente do ser humano, estar com seres humanos, mediante uma das piores perdas da minha vida, já no processo de elaboração, e ali eu comecei a estudar a mente. Então, é isso que eu tenho feito, de forma direta, de forma indireta, estudando e compartilhando. E por falar em compartilhar, nós temos um curso que é o Transformação, e ele fala de um outro luto, que é o luto da perda da infância. Porque existem muitos tipos de lutos. A perda da infância, em função de um trauma. O trauma de ter sido atravessado por outro durante a infância, que é o trauma ACE. Se vocês se interessam em entender mais sobre isso, é um material grandiosíssimo e um valor insignificante. Se você deseja, só escreva Transformação e você receberá o material para você fazer como eu faço, estudar a mente do ser humano, porque ela é belíssima. E nós temos um papel social, um papel de vida, que é ter vida saudável. E para você que falou de uma forma tão profunda, Cida, eu tive uma compreensão com o longo do tempo.
O meu filho tinha uma vida muito especial, muito amado. Mas todos os seres humanos que estão na Terra são especiais e merecem ser amados. O meu filho e o teu filho, eles se foram, mas ficaram outros filhos. A gente não pôde fazer muito pelos nossos filhos, mas podemos fazer pelos outros filhos. E esse foi o motivo pelo qual eu resolvi estudar. E talvez isso te faça bem também. Estudar a mente, se aprofundar. E aí ter mais qualidade de vida emocional e proporcionar mais qualidade de vida psíquica para as pessoas, diminuindo o sofrimento. Porque todo ser humano é importante. Meu filho era. Mas você que está aqui comigo agora também é de extrema importância. Então, no luto, alguns se vão, mas outros ficam. Eu e você ainda estamos aqui. E temos muito a fazer. Fica aqui o meu convite. Beijo e até a próxima. Tchau, amores.